novo presidente dos Estados Unidos assumiu o cargo fazendo uma série de mudanças em relação ao governo anterior. E isso deve afetar o Brasil, principalmente quando se fala em preservação do meio ambiente. Quem veio bater um papo com a gente é o cientista político Tiago Valenciano. Tudo bem, Tiago? Tudo bom, Elaine? Feliz 2021, né? Para você também. Tiago, acabou entrando Biden mesmo, como as previsões diziam, e a gente sabe que ficou meio ruim a relação do Brasil, até porque o nosso governo até demorou para aceitar, tinha ali uma parceria com o ex-presidente. Isso já começa meio estranho, né? Era previsível que isso acontecesse, já era esperado, já por conta das alianças que o governo Bolsonaro tinha com o governo Trump, né? Os dois eram muito ligados, partilhavam e partilham até hoje da mesma ideologia, o mesmo modus operandi praticamente de fazer política. Contra globalismos, a favor da proteção nacional, contra a extrema esquerda, enfim, a construção do muro separando os Estados Unidos do México por parte do Trump, ou o começo pelo menos do muro, mostra muito isso, né, de que eu preciso ter um protecionismo nacional e ir contra essas tendências globais. Então, a proposta do governo Bolsonaro era estar próximo dos Estados Unidos de tudo. Rompeu alianças com outros países, custou caro, ampliou a balança internacional e a negociação internacional com os Estados Unidos, ampliou os acordos, enfim, o governo nacional estava bem ligado ao governo dos Estados Unidos, especialmente a figura do presidente, que inclusive chegou a mandar indicar o filho para ser embaixador lá nos Estados Unidos, enfim, a relação muito próxima, muito íntima. Só que aí ninguém contava com a eleição do Biden para a presidência, pelo menos o Palácio do Planalto aqui não contava com isso. E inclusive a tentativa de negar a democracia, de mostrar que as urnas eram falsas, que as pesquisas não eram corretas, tudo isso que o Bolsonaro falava, o Trump alegou lá depois que ele perdeu a eleição, conforme as próprias expectativas e as perspectivas eleitorais mostravam. Então a tendência é que a gente tenha um pequeno distanciamento entre os dois governos, pelo menos nesse começo. Só que é inegável que os Estados Unidos dependa do Brasil e que o Brasil dependa dos Estados Unidos, até porque o Brasil ainda lidera, país forte, um país constante na economia, no âmbito da América Latina, ainda com a pandemia, ainda com o coronavírus. O Brasil tem um protagonismo regional muito importante, então não tem como você descartar o Brasil totalmente do cenário geopolítico regional. O Biden já tinha falado, enquanto ainda candidato, que iria pressionar o Brasil em relação aos cuidados ambientais. E ele segue dizendo, né, tanto é que ele voltou ao Acordo de Paris e tudo mais, ele segue fortalecendo isso. Para o Brasil, isso acaba sendo bom de alguma forma, porque vai fazer com que se tome mais cuidado realmente com a nossa fauna e flora? Talvez assim, na teoria seja bonito, mas na prática a gente vê que infelizmente o Brasil não é um país, independentemente do governo, Bolsonaro, FHC, Lula, Dilma, Temer, Collor, enfim, todos esses que governaram, Itamar, governaram a República desde a Constituinte de 88, sempre falaram que ia aumentar o cuidado com o meio ambiente, mas você vê pequenas contribuições, pequenos avanços e nada de tão significativamente falando. Então, assim, se por um lado isso vai acontecer, por outro, no discurso, no campo das ideias, no campo da política por si só, a relação ainda deve ficar estremecida sim, entre o Biden e o Bolsonaro. Por quê? Porque o Biden vai forçar, vai exigir com que o Bolsonaro adote algumas medidas, ainda que sejam pequenas, mas são relevantes, a gente sabe disso, e o Bolsonaro, por outro lado, vai querer adotar. Agora a pergunta que fica é, até quando o governo do Bolsonaro vai seguir também? Porque já existem pressões em relação ao impeachment, a saída do governo e até mesmo uma tendência global que a gente identificou nas eleições municipais do eleitorado convergir mais para o centro, sair um pouco dos extremismos, sair dos extremos da esquerda e da direita, que foram os partidos que mais perderam nas eleições municipais no Brasil. Então a tendência é que esse cenário se aviste para 2022. Uma eleição mais pela busca do centro. E aí um discurso mais convergente, que é o do Biden, pode casar com algum presidenciável brasileiro. Ou ainda, se não aparecer ninguém para fazer frente ao Bolsonaro, ele pode ser reeleito presidente da República, afinal de contas está com a máquina na mão, está com 4 anos de serviços ou não prestados, depende de quem avalia, né? Mas ele tem a sua força, seu capital eleitoral inegável pela frente. Você acredita que essa... Vamos colocar assim, essa pressão, né? Para o nosso país, isso pode ser bom? Ou, digamos assim, vamos supor que ele pressione e que aqui realmente consiga fazer jus a isso.
para o país e não para presidenciáveis ou presidentes, você acha que para o Brasil isso é bom, se conseguir alguma coisa nesse sentido? É importante sim, né? Não tem como negar, e o Bolsonaro tinha razão no comecinho lá da sua política externa, de que os Estados Unidos comanda a geopolítica global e que ele precisava estreitar os acordos com os Estados Unidos. Algo que foi um pouco deixado de lado, pelo menos nos últimos presidentes do Brasil. E ele mostrou isso, só que ele fez isso de uma maneira muito incisiva. Esqueceu que ele tem que negociar com mais gente. Não dá para você deixar de negociar com os seus aliados, com os seus concorrentes e entender como que está o jogo de forças da política no globo. É porque política significa justamente conseguir fazer, né, um balanço aí e que a coisa fique bem, né, com todo mundo. Sim, que fique bem, mas também que enxergue o país como um todo, que não olhe somente o Brasil por ele mesmo. Eu tenho relações com os Estados Unidos e o resto que deixa pra lá. Não, ele precisa olhar como um todo. E aí pro país é importante sim. Eu não vejo os Estados Unidos como uma ameaça capitalista. Foi um medo que muitos brasileiros ficaram, sim, né? Como um país explorador. O brasileiro ele vive com um sonho de viajar para os Estados Unidos. É um sonho alimentado, ele consome coisas feitas nos Estados Unidos e às vezes tem gente que vive até de compra dos Estados Unidos, trazendo produtos para cá, ainda que entre meio estranho aqui no país. Então, o brasileiro adota os Estados Unidos como um exemplo de modernidade, de liberdade, de vanguarda nas questões da tecnologia, enxerga os Estados Unidos como uma grande referência no aspecto econômico e no aspecto das liberdades individuais. Mas esquece e acha que tudo que tem de moderno está lá. Mas esquece que ele precisa ser, por outro lado, uma via de mão dupla. É um dos grandes compradores, é um dos grandes importadores do Brasil, mas tem que enxergar o país, no caso o Brasil, como uma figura relevante sim no tabuleiro, né? Não dá para deixar o Brasil de lado totalmente. Tem que enxergar o país como uma nação importante, como alguém que tem a sua relevância no contexto da América Latina. Por isso que vai ter que negociar e vai ter que ver que o Brasil é relevante sim, e para o país também não é ruim. Para o Brasil eu não vejo algo ruim não, manter um bom contato, um bom acordo comercial com os Estados Unidos. E por falar em acordo comercial, o Paraná é um dos grandes exportadores, né? Falando agora de Paraná, você acredita que melhorando essas relações pode ser melhor ainda para o estado? Ah, sim, o Paraná sofreu bastante com a questão da gripe suína, lembra que tinha um acordo muito forte com a Rússia, de exportação de suínos para lá e tudo mais, e aí ela acabou pegando bastante no Paraná, pegou também a questão da febre aftosa, se não me engano, numa época também. Uma época que ficou forte. Muito forte no Paraná, e o estado sofre com isso, porque é um estado estritamente agrícola, é um estado que depende muito da sua produção agrícola, é um estado que quem carrega a economia do Paraná, tirando a região metropolitana de Curitiba com a parte mais industrial, é a economia do interior. Então o pequeno produtor rural tem a sua importância e a sua relevância na economia paranaense. E por isso, quanto melhor você tiver um acordo comercial, principalmente envolvendo a questão agrícola, agropecuária em si, do Paraná com os demais países do mundo e o Brasil envolvido nesse acordo, nessa mesa de negociações, melhor para o estado, né? Não tem como deixar o Paraná de fora. Então é importante sim que essas questões envolvendo as relações internacionais do Brasil aconteçam para ajudar também o nosso contexto regional. A médio e longo prazo, assim, agora falando da sua visão como cientista mesmo, assim, de perspectiva, você acredita que principalmente depois aí desse susto em relação às doses de vacina, negociações com a China, com a Índia, você acredita que o Brasil vai ter um pouquinho mais de diplomacia nesses meandros aí, nessas situações mais apertadas, não só com os Estados Unidos, mas com outros países também? Ficou uma liçãozinha, a gente pode deixar assim? Ficou uma lição sim. O governo federal baixou a guarda e acabou de anunciar agorinha que fez um acordo para comprar os insumos para a produção de vacina aqui no Brasil. Quer dizer, viu que não tem mais contra você, não tem como você lidar com as forças globais, né? São quase 200 países te engolindo, né? Não tem como você viver mais numa ilha no mundo globalizado. Você tem que fazer um protecionismo nacional, é importante valorizar as coisas nativas, valorizar aquilo que é produzido aqui, mas o Brasil não vive numa ilha, num tempo de internet, de conferência, de relações globais, instantâneas, independentemente do espaço, mas vivendo num tempo real, um tempo globalizado, conforme a própria sociologia enfatiza nessa produção em escala ao longo dos últimos anos, não dá mais para o país ficar totalmente esquecido ou totalmente alheio a essas situações. Então, eu vejo que o governo federal vai sim ter que baixar um pouco a guarda, vai ter que negociar, ainda que do seu jeito, meio truculento, meio brigão,
meio que fala uma coisa errada aqui, outra certa ali. Dá um furo. Dá um furo, cai de um lado, se ajeita do outro, mas vai ter que fazer sim, e já está fazendo isso com esse anúncio de agorinha à tarde da compra dos insumos das vacinas. Então, não tem saída, né? Não tem mais como você viver num mundo totalmente alheio, não globalizado, porque um país depende do outro e o Brasil depende quase que exclusivamente da balança internacional para conseguir sobreviver. Não tem como o país mais viver sem esses acordos internacionais, porque infelizmente o Brasil não é autossuficiente em quase nenhuma das áreas. Até porque, falando em pandemia, ainda faltam pelo menos umas 200 milhões de doses de vacinas, né, para o país. Tranquilamente, né? Quer dizer, todo mundo correndo quanto tempo para produzir vacina. E nós vamos ter, mais uma vez, o ano de 2021 meio travadão. Abre, fecha, libera, não libera, vacinado contra não vacinado. É fase 1 da vacinação até a fase 5. Então vai ser um ano de 2021 meio estranho ainda. E o Brasil claramente necessita desses acordos internacionais para sobreviver e tentar amenizar os efeitos da pandemia em relação à economia, que dava indícios que ia começar a se recuperar. Mas sem reforma tributária, o país ainda não vai resolver seus problemas. Então tem que cuidar do país sim, mas saber literalmente fazer política de boa vizinhança, né? De boa vizinhança ou uma política bem feita, com lógica, com coerência. Você pode até ter seus inimigos internacionais, não tem problema nenhum. Mas desde que você tenha uma coerência e que no jogo do ganha-ganha você consiga só ganhar e não perder como estava acontecendo recentemente. A gente fica na torcida pelo melhor sempre, né? Ah, sim, a gente tem que ser otimista, né? Olhar para frente e esperar que o país possa melhorar. Claro, ninguém está torcendo aqui contra o Brasil. Exatamente. Tá fazendo uma análise crítica daquilo que está acontecendo e torcendo, é claro, para que os governantes tenham uma boa condução dos rumos do poder daqui para frente e o país melhore. Com certeza. Obrigada, Thiago, mais uma vez. A Unidade fica por aqui. Uma ótima semana para você. Até a próxima edição. Tchau, tchau.